Os donos da bola Litoral, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Tá com sorte? Vai na Bet Esporte. Os donos de verdade são vocês aí em casa. Acaba onde a gente voa no esporte, formação e muita sorte. A nossa audiência fica cada dia mais forte. Se for pra ter alegria, só se for agora. Se for para curtir a vida, só se for agora. Se for para cair na resenha, a senha só se for agora. Então eu vou com você e você vem comigo, só se for agora. Dá sorriso, só se for agora. Nos donos da bola, que o riso é garantido e a pegada é forte. Na tela da Band, o canal do esporte. Makes you wanna go. Makes you wanna go. Na 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 na. Muito bem, vamos lá, vamos começar o nosso programa aqui. Hoje eu tô daquele jeito. É isso aí. Vamos lá, galera, muito boa tarde, obrigado por sua audiência nos Donos da Bola Litoral. Eu vou ser breve, eu já vou direto ao ponto. Tem muita coisa acontecendo na Baixada Santista, tem muita novidade, tem muita informação nova. Tem gente aí pra mexer, pra movimentar o futebol. E eu tô com ele aqui no meu link. É, meus amigos. Já ouviu falar, sim, senhor, em Frederico Barreiros. Ele é o nome do homem. Lá pros lados de Urico-Mursa, pelos idos da Portuguesa Santista, conhecida como Briosa. Ó, tá aí o homem, na tela aí. Tá um pouquinho escuro, Frederico. Põe um pouquinho mais pra cá pra gente ver um pouquinho melhor seu rosto. Pode virar pro lado do estádio mesmo, que fica melhor na hora que você falar com o pessoal. Tamo ao vivo, aí não tem problema nenhum, no link, tá jóia. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu já vou te chamar daqui a pouquinho pra gente bater um papo. O novo presidente aí da Briosa. É isso, seu Rally Rodrigues? O senhor que fez o roteiro, seu Rally Rodrigues. É isso, com muita alegria. Estamos recebendo o Frederico para falar muito sobre a Portuguesa Santista. Ele está na Copa Paulista, começou com um empate fora de casa, agora tem um compromisso importante jogando em casa contra o Oeste. Já tem, inclusive, ingressos sendo colocados à venda. A gente vai falar muito. Calma, calma, calma. Vamos deixar um pouco pro homem também. Frederico, ele é da área de construção civil, então ele já tem experiência com edificação. Vai precisar, né? Reconstrução da Briosa. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou dar uma boa tarde pra ele. Primeiro eu quero cumprimentar a galera, a moçada aqui, a turma do Fundão. Muito boa tarde. Olá, olá. Olha só quem tá aí, hein? Que isso, hein? Pois é, estamos recebendo dia de presidente. Agora, Dia de presidente. Tá bom, não tá? Tá legal, não tá? bom, né? Danilo Almeida, boa tarde. Grande abraço! É isso aí, Danilo Almeida. Muito bem, e já vou também apresentar ele, sem muitas delongas, o garoto que veio aqui e trouxe aqui também o Frederico, pois é, o presidente aí da Portuguesa Santista. Temos que agradecer a assessoria também, né? Lucas, nosso amigo, parceiro, grande Lucas, né, da assessoria da Briosa, sempre nos colaborando, nos ajudando, é importante. Muito importante esse trabalho do Lucas, tanto para a Briosa como para a gente da imprensa, e sempre muito atencioso. Então, Lucas, receba o nosso abraço, o abraço de Sua Excelência, a audiência dos Donos da Bola Litoral. Você é um cara legal. É isso aí. Muito bem, vamos então agora falar com ele. Ah, eu chamei já a trilha do Rally? Ainda não? Rally, o rei do pastel do Embaré. Rally Rodrigues. Que momento, hein? Eu tô sensual hoje, você notou? Tá. Foi de novo. Foi de novo, quer ver? Olha lá. Aqui, ó, em mim, ó. É a cintura. O segredo é a cintura. É porque eu tenho um molejinho aqui. Entendeu? Você tem?
Eu tenho molejo. O Rally também tem. O Rally também tem? Aqui nos bastidores, o Rally fica. Ele fica testando a cinturinha dele. Ah, tem um negocinho nele ali. Ele tem, ele tem uma salsa. Você tem uma salsa, Rally Rodrigues? Não tem esse molho, não tem. Muito bem. Quem é Frederico O Barreiros? Frederico vai estar hoje aqui conosco, né? Os amigos já viram aí a imagem dele. Ele que assume a Briosa, no momento delicado da Briosa, que vem, né, infelizmente, aí de uma queda, né, para a Série A3, né, do Campeonato Paulista. O objetivo da Briosa é voltar ao seu patamar de Série A1. É muito complicado, precisa de investimento, precisa de uma reconstrução. E o Frederico tem projetos interessantes aí para a Briosa que a gente vai falar aqui ao longo do programa. Então vamos falar com o homem. Aí, Frederico Barreiros, ele que é da área de construção civil, empresário, jovem, né? Frederico, boa tarde, meu querido amigo. Muito obrigado pela sua atenção, tanto com os torcedores da Briosa como com a audiência da Band. Boa tarde, Caio. Obrigado aí pela participação, pelo convite. Muito importante a gente ter esse espaço aí para falar da nossa querida portuguesa e para também poder apresentar o que a gente pensa sobre os próximos 2 anos do nosso mandato. Bem, é o seguinte, eu vou pedir para baixar um pouquinho o BG, porque é muito importante a gente escutar o Frederico agora, o que ele tem a dizer. A gente, muito mais do que inquirir, muito mais do que questionar, eu acho que a gente tem que estar aqui para ouvir a proposta, para tentar passar isso para os telespectadores, para os torcedores, que são muitos, da Briosa. Eu me lembro na final do campeonato da Copa Paulista, lotou o Urico Mursa, os torcedores presentes, apaixonados, comendo aquele tremoço. É isso. Tremocinho. Estávamos lá. Você come tremoço também, ô Baez? Ou aí não come ainda? Não, como tremoço é uma das iguarias da culinária portuguesa, né? Todo mundo já comeu. Eu não sou muito fã, mas todo português vai ter que aprender a ser fã, Conta um pouquinho da sua história pra gente. Você é um menino jovem, simpático, atencioso, nos atendeu com uma prontidão espantosa, porque para quem está assumindo tantos compromissos, prontamente já se colocar à disposição, foi algo que realmente eu quero deixar marcado aqui, né, para nossa audiência e para a Band, e em nome de toda a família da TH+ Band, eu quero te agradecer. Então, muito me interessa saber quem é você. Não, Caio, obrigado. Na verdade, é importante a gente aceitar os convites, porque eu entendo que eu sou uma pessoa, como você mesmo disse, eu sou novo, e eu não sou novo só de idade, eu sou uma cara nova para os torcedores da Portuguesa, para todo o pessoal que acompanha o futebol da Portuguesa. Então eu acredito que toda e qualquer entrevista nesse momento é muito importante para eu poder esclarecer os meus pontos de vista que eu tenho a respeito do clube e a forma que eu pretendo conduzir o clube nos próximos 2 anos. E qual é a história que você tem como empresário? Falando de mim, formação? Já tinha esquecido da segunda pergunta, desculpa. Eu sou novo nisso também, tá? Eu não estou muito acostumado a dar entrevista, estou começando agora, então peço desculpas. Então, eu sou Frederico Garcia Barreiros, eu tenho 39 anos, eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão de negócios imobiliários pela FGV e fã de futebol. E a minha história é muito parecida com de muitos torcedores da Portuguesa. O meu pai me trouxe aqui quando eu tinha 5 anos de idade para ver um jogo de futebol. Foi o primeiro jogo de futebol que eu vi na minha vida. E a partir daí me apaixonei e nunca mais deixei de acompanhar o clube. Eu tive a oportunidade agora no último ano de participar, de ajudar a atual diretoria na questão de arrecadação do clube. E a partir daí entrei um pouco mais na política do clube e graças a Deus as coisas caminharam bem, houve essa composição para que eu pudesse estar aqui hoje e assumir a presidência da Portuguesa agora dia 1º de julho. Você chega à direção da Portuguesa de que forma? Como é que funcionou esse processo? Basicamente eu fui aclamado diretor, né? Eu fui aclamado como presidente, né? Eu fazia parte do grupo da diretoria. O atual presidente, Sérgio, ele não poderia concorrer a uma reeleição, então ele já não era um candidato. O vice-presidente dele, o Emerson Coelho, concordou com a minha participação, me deu todo o apoio para que eu pudesse participar dessa gestão.
e outros membros do grupo que apoiam politicamente a atual situação do clube. Então a gente montou uma chapa, acredito que foi uma chapa única, não houve nenhuma oposição, e agora no último dia 11 ocorreu a eleição e onde foi aclamado presidente. Você já formou a sua diretoria, Frederico? Estou trabalhando nisso, já tem alguns nomes, vou os revelar somente no dia 30 na Assembleia, e vou trabalhar com pessoas que são identificadas com o clube, óbvio, comprometidas e que vão de acordo também com as minhas visões que eu tenho para o futebol e para a Portuguesa. Muito bem, vamos lá. Eu vou fazer uma rodada aqui com os nossos comentaristas. Já apresentei eles no programa, você já conhece aí. O público também já conhece eles, estão sempre comigo. Eu quero falar primeiro com o Danilo. Danilo, então, quero te apresentar. E o Frederico, quero saber a sua pergunta para ele, para a gente começar essa rodada intensa de perguntas aqui. A gente vai ter aproximadamente 20 minutos, que sejam 20 minutos bem esclarecedores para o torcedor da Briosa. Muito bem, então vamos lá. Um grande abraço para o Frederico, né? Que ele tenha muito sucesso nesse comando aí da nave-mãe chamada Portuguesa Santista, né? A primeira pergunta é o seguinte, Frederico. Teve um processo de SAF aí na Portuguesa e não andou. Qual é o seu olhar para a SAF? Como que você vê? Porque nós sabemos que a situação da Portuguesa, da Briosa, financeiramente não é das melhores, né? E a gente sabe que no Brasil é o seguinte, quando a situação aperta, a palavra-chave é SAF. Quero saber do seu olhar para essa palavra SAF. Danilo, prazer, nunca havíamos nos falado, obrigado pela pergunta. Eu acredito que a SAF é um mecanismo que vem ajudando muitos clubes no Brasil. Eu sou um simpatizante da SAF desde que ela seja boa para a instituição e não para o investidor, e não para quem está comprando. Claro que quem está comprando, obviamente, também quer obter alguma vantagem, quer lucrar com isso. Mas isso ele vai assumir um departamento de futebol de um clube, ou até mesmo dependendo do tipo de SAF, vai assumir todo o clube e ele vai poder obter as suas vantagens na operação desse clube de futebol. Então, assim, até para te explicar brevemente sobre o que aconteceu sobre a proposta da SAF, eu gostaria de deixar claro que a proposta não passou porque o valor não era aceitável, né? A gente teve aqui um estudo muito rápido, foi muito breve, uma proposta que acabou sendo apresentada com muita celeridade e aquilo não soou muito bem, inclusive para os conselheiros, tanto que acabou não passando. Você pode revelar o valor que foi apresentado, ou próximo do valor, ou você tem uma ideia de valor que merece ser apresentado para a Briosa? Seria esclarecedor isso. Não, veja bem. Então, na minha conclusão, eu vou chegar nesse fase de conclusão, e foi a partir daí a minha entrada, inclusive minha entrada política no clube, foi justamente a partir dessas reuniões, porque na minha visão, Caio, eu vou te dar um exemplo. Caio, você tem esse chapéu aí, você está usando um chapéu maravilhoso, muito bonito, difícil não perceber o chapéu maravilhoso que você está usando. Mas vamos supor que eu queira comprar esse chapéu de você. Eu chego e falo para você, Caio, me vende esse chapéu R$10. Você tá precisando pagar o teu colega aí que você apostou com ele ontem no jogo do Flamengo, você falou 10 mangos, o Flamengo vai perder. O Flamengo não perdeu, o Flamengo ganhou, tem que dar para ele. Aí tu me vende esse chapéu R$10 só para poder pagar a quem você deve. Você não sabe, você não foi pesquisar quanto ele custa no mercado, você não foi pesquisar o preço praticado pelo item. É nisso que eu não me conformo, que o clube quase que se passou uma SAF nos moldes de um valor que a gente sequer estudou. Então acho que o clube precisa primeiro fazer um estudo de valor, um estudo de marca, fazer uma valuation para descobrir quanto que o clube vale. E aí sim, quando vier uma proposta, nós discutiremos internamente com o conselho se a proposta vai ser aprovada ou não. Acho que a SAF tem outros mecanismos. Desculpa, só para concluir. Eu acho que a SAF ela permite outros mecanismos que não sejam o de venda total do clube. Existem outros mecanismos que permitem a SAF. É só pegar o exemplo do Fortaleza, que é um exemplo de maior sucesso no Brasil, mas existem outros mecanismos e outros exemplos que a gente pode seguir sem ter que vender para alguém totalmente o controle do futebol. Lembrando que você colocou uma frase aí muito interessante, que eu acho também que tem que vir para o mundo do futebol, que é o valuation, né?
Ó, você vai fazer, a SAF, ela passa por uma ideia de pitch de investimento. Essa é a grande ideia. Quando você olha como pitch de investimento, faz sentido o que você está falando, né? E lembrando que a Portuguesa Santista é uma das fundadoras da Federação Paulista. Então ela tem um Exatamente. cifre histórico violento, né? Antes de eu seguir com a minha pergunta, o Halley Rodrigues, vamos trazer você para cá. Você sabe que o Halley é um dos caras jogo duro aí, né? Fala mesmo as coisas, já falou, teve aí a gestão Rueda lá no Santos, né? Eu não posso negar, é a história. O pessoal para ele na rua, fala, e aí, Halley? Vai falar de quem agora? Então ele tem um olhar firme em cima do futebol aí da Baixada, é um apaixonado. Eu falo sempre, em todos os programas que a gente faz no Brasil inteiro, eu falo, é um garoto que é uma revelação, e é mesmo, né? Nós fazemos programa para o norte, para o nordeste do país, para a Bahia, para Amazonas, e nos programas que a gente faz, que não passa aí na Baixada, mas que passam nesses locais, eu sempre falo que é uma revelação da Baixada. Então, Halley Rodrigues, boa tarde. Você e o Frederico, qual é a grande pergunta, ou a grande questão aí que vem à tona? Boa tarde, Caio. Obrigado pelas palavras, né? E quero também agradecer aqui a presença do Frederico conosco, presidente da Portuguesa. Presidente, queria saber, já que estamos entrando na área financeira, de SAF, patrimônio, houve uma proposta um tempo atrás da Portuguesa se transferir para Praia Grande, através de um grupo português, inclusive, o Grupo Peralta, que é muito conhecido na nossa região. Naquela oportunidade, a Portuguesa acabou abrindo mão, né? Recusou, acabou não indo para a Praia Grande. E agora a gente vê o Santos fazendo um empreendimento em parceria com o pai do Neymar, um empreendimento que tende a ser algo assim, que vai modificar bastante o cenário da Baixada Santista. Olhando em perspectiva, o senhor acha que foi um erro não ter aceito aquela proposta? Não era vantajosa para a Portuguesa, naquela oportunidade, ir para a Praia Grande? A Portuguesa não seria maior se estivesse aceito aquela proposta do Grupo Peralta, presidente? Em que ano foi isso? O presidente pode até nos confirmar, mas não tem muito tempo. Por volta? 5 anos atrás, presidente? Talvez Por uma aí, questão foi 2018, 2019, se não me engano. Era outra gestão de prefeito ou era o Moroso? Outra gestão. Outra gestão. Era outro grupo, isso, exatamente. E foi uma briga muito grande aqui dentro. Foi por muito pouco que a Portuguesa, de fato, não foi para Praia Grande. Mas, assim, eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho as minhas, como é que se fala? As minhas convicções. E a gente tem que se referir à história do clube. A história do clube esse aqui é um clube feito por imigrantes da comunidade portuguesa. E isso representa muitos portugueses que vieram para cá sem nada, construíram tudo a partir de nada. Tirar a Portuguesa daqui de Santos, tirar a Portuguesa daqui da Pinheiro Machado, para ir para qualquer outro lugar, eu não estou nem dizendo da Praia Grande, mas para ir para qualquer outro lugar, precisa ser algo muito vantajoso para o clube, precisa ser algo que cuide do futuro do clube e que seja indiscutível, como é que se fala, o benefício dessa mudança. Era essa questão na questão da Praia Grande, nós estaremos tirando da cidade, de todo o movimento da cidade, a base de sócio do clube é santista, não é da Praia Grande. Então nós estaremos levando o clube para um lugar estranho. Tudo bem, é uma cidade vizinha, relativamente não é muito longe, mas para aqueles que estão acostumados a frequentar, poderia ser. Então, nesse caso, eu acredito que nós tomamos a decisão correta. E se a gente for falar agora na questão administrativa e patrimonial, se você pegar o valor do terreno do clube há 5 anos atrás e pós-pandemia o valor do terreno hoje, você já tem uma noção de que tivemos uma valorização muito grande. Então, eu entendo que a decisão de manter-se aqui foi a decisão correta no momento. Nada impede da manhã do clube sair daqui para outro lugar, mas que seja algo muito vantajoso e de preferência na cidade de Santos também. Presidente, eu tenho 2 perguntas, né? Eu já vou colocar elas assim, uma em seguida da outra, e o senhor escolhe aí como quer responder. É o seguinte, primeiro é o seguinte, a Portuguesa Santista teve um grande momento, há mais ou menos 2 anos atrás, quando foi campeã da Copa Paulista. E aí ela tinha técnica, ela tinha elenco, ela tinha condição, pelo menos condição estratégica, não sei comercial, mas estratégica, de poder avançar e seguir numa Série D, por exemplo, para tentar acesso. Ela optou por uma Copa do Brasil. Na Copa do Brasil
teve um percalço que foi a derrota, mas teve um percalço maior ainda que foi a derrota nos tribunais, perdendo o valor que seria o recebível e acabou isso não chegando para o clube. O senhor considera a decisão naquele momento de não optar por uma escalada do time no campeonato uma decisão errada? Não concordo. E vou te explicar por quê. A gente falar o clube perdeu o dinheiro da Copa do Brasil, não é bem assim. O clube não perdeu o dinheiro. O clube usou esse dinheiro para pagar um credor. Nós não perdemos o dinheiro. O dinheiro foi destinado para o credor que entrou na justiça bloqueando os valores e é direito dele exercer isso. Quanto a isso, não há discussão, está em juízo, cumprimento de sentença, não há o que se discutir no momento. Agora, por que eu acho que a melhor decisão foi a Copa do Brasil? Por 2 fatores. O primeiro fator só a cota do primeiro jogo da Copa do Brasil era basicamente igual a de se disputar uma Série D. Então você teria os custos para se fazer futebol para um jogo, e esse custo desse jogo já estava incluído no Campeonato Paulista que o clube já iria disputar no primeiro semestre. Para se fazer uma Série D precisaria se manter essa folha salarial por mais 6 meses, isso significaria tentar manter os parceiros que se encerrariam em junho, novos parceiros para investir no futebol, para se manter esses custos e poder se arcar com os custos de disputar uma Série D e tentar se alavancar para a Série C do brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós tivemos um certo azar no sorteio. E nós pegamos um clube de uma divisão muito superior, muito mais estruturado, que era o Caxias, indiscutivelmente um time que estava muito mais preparado que o nosso. Apesar de termos perdido de 1-0, ter feito um jogo duro, a gente, de repente, poderia ter vencido. E se tivéssemos passado de fase, de repente o sorteio tivesse sido melhor pra gente, tivesse pego um time de menor expressão, a gente, só de ter passado de fase, levaria, se não me falha a memória, mais 1 milhão ou 1 milhão e 900. Então, é uma tacada que vale muito a pena para um clube pequeno que vive na contenção de gastos. Então, a decisão de se escolher pela Copa do Brasil, na minha opinião, foi a mais correta no momento. Presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença para o senhor e nós vamos chamar um patrocinador nosso agora. Eu vou pedir que o Edu coloque a Bet Sport, porque eu quero seguir com o senhor no segundo bloco. Eu tenho algumas curiosidades. Eu queria saber o que o senhor pensa a nível de carreira de campeonato, né? O que vai acontecer com a Briosa agora e também a nível de marketing. Quais são as ações? O senhor é da área da construção civil, então o senhor é habituado muito com esse negócio de investimento, custo, preço do ferro, preço da pedra. Não é brincadeira não. E ter estoque, gosta de ter estoque. Construtor da praia gosta de ter estoque, rapaz. Como tem apartamento, se eu sou de São Paulo, eu invisto aí, de vez em quando eu compro imóvel aí, e aí, aqui na Baixada, né, sou de São Paulo, e eu vejo como o pessoal, esse crescimento gigantesco da área da construção civil, ele se deve a isso, né? É um mercado bem pensado, talvez um dos melhores mercados na área de construção civil do Brasil, né? Concorda comigo? Concordo, não, o mercado é muito aquecido, né? A região se desenvolve, até as cidades vizinhas, visto Praia Grande, se desenvolve e a região de Santos vai só se valorizando. Existem inúmeros casos ao redor do mundo que explicam o que está acontecendo aqui em Santos. É mais fácil do que dirigir um time de futebol. A área da construção civil. Não sei, olha, não é pau a pau, viu? Porque dentro da obra você vê cada coisa, cai cada coisa. É duro, né? É duro, né? Mexe a massa, tem que mexer a massa. Ô, Frederico, eu vou chamar então o nosso patrocinador, se você me dá licença, e a gente já volta, porque eu tenho um recado do Galinho de Quintino, Zico. Que, aliás, você não quer contratar o Zico, não, hein? Então presta atenção nesse recado. Presta atenção no que ele vai falar agora. De repente, você troca uma ideia com o Zico. Bora lá. Na minha trajetória, aprendi que o futebol vai além de talento. É estratégia, calma e saber o momento certo de agir. Tive vitórias inesquecíveis e derrotas que me ensinaram lições valiosas. Em cada lance, a responsabilidade sempre esteve presente. No campo da vida não é diferente. Tudo precisa de equilíbrio e moderação. Essa mesma visão faz toda a diferença no jogo. Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade.
Equilíbrio, moderação e responsabilidade. Venha fazer parte da nossa equipe. Bet Sport entrando em campo. Aliás, que quinta-feira, né, craque? Copa do Mundo e aqui, ó, já tô olhando aqui os melhores odds do mercado. É aqui na Bet Sport. Palmeiras e Al Ahly do Egito. 1,60 para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Empate 3,90 e para o Al Ahly 5,60. Mais tarde teremos PSG e Botafogo. 1,19 para o PSG, 7 para o empate e 14 para o Botafogo. Tô te esperando aqui, credibilidade, confiança, saque rápido. É na Bet Sport, o maior cassino online do Brasil. Tem o carimbo do governo federal, tem a assinatura do Zico e agora tem você, o nosso camisa 10. Não é verdade, Zico? Experiência é o nosso jogo, mas o que diferencia o jogador do craque é a coragem para assumir a responsabilidade. A Bet Sport atua com transparência e oferece a confiança que você precisa para fazer a sua aposta. Bet Sport, craque de verdade, joga com responsabilidade. Bem, estamos tendo um programa especial aqui com Frederico Barreiros. Ele está ao vivo com a gente via link para falar qual é o futuro da Briosa. Então, na volta do break, nós vamos saber quais são os investimentos, o que ele está pensando, qual é a ideia dele, os novos projetos para a Portuguesa Santista. Roda o VT que eu quero ver. Pro break, daqui a pouco a gente fala com ele.